Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor para dar direção ao pastor para a palavra que for ministrada essa noite. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na sua casa, Pai. Obrigado, Deus, pelos seus livramentos, pelo seu amor e a sua misericórdia. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Guarde os irmãos que não puderam vir, aqueles que estão a caminho. Que esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé para estar louvando a Deus com mais um louvor. Amém? Fruto
Nós vamos estar lendo a coluna de oração. Antes eu quero agradecer ao pastor Luiz, que peguei ele desprevenido, né? Lá no centro de Maricá. Eu estava muito preocupado, porque eu estava no Fonseca e não via o trânsito andando, né? Então eu fiquei preocupado, então já deixei o nosso amigo aqui de sobreaviso. Muito obrigado, pastor, pela presteza, né? E nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração, onde nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, Luiz, sobrinho do Hamilton, Lurdinha, Érica não precisa mais, né? Vou até tirar o nome dela, que é agradecimento, né? Glória a Deus. Érica está aqui com a gente. Pedido também pela irmã Ática, Iraci, irmã da irmã Nair, Neide, irmã da Cristina, Carmen, Deusi e Francisco. Os irmãos Deusi e Francisco vão estar operando as vistas, irmãos. Então, vamos estar orando por eles. Carmen, Ireni, José Cláudio, Leci, Carla, Rosa Maria, José Quintanilha, Carlinhos Mendes, Wilson Jorge, o Marcelo, Natália, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaisa, André, Dalva, Renata, os nossos grupos de estudo, nosso bairro, Maricá e autoridades. É muito bonito ver as fotos dos grupos nas terças-feiras. Então, os irmãos que ainda não estão saindo na foto, vamos estar saindo na foto dos cultos de terça-feira, porque nós temos nos reunido e tem sido muito agradável, os estudos muito proveitosos. Pelo menos o nosso grupo tem sentido isso, né? E eu creio que todos os grupos estão sentindo ali o poder de Deus. E irmãos, lá em casa, volta e meia tem alguém nos visitando, estando presente conosco. E dessa vez a nossa vizinha do lado esteve com a sua filhinha e a gente ficou muito feliz, porque pode trazer os nossos vizinhos para adorar junto conosco, né? Então é um privilégio muito grande estarmos abrindo os nossos lares para realizar um culto ao Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, por nos dar o privilégio de ter vindo a esse lugar, a essa casa de oração, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Pai, esteja com cada pedido feito, cada irmão que está aqui nessa noite, trazendo em seu coração também um desejo, Pai, que Tu possas estar sondando o coração dos Seus servos e respondendo conforme a Tua santa e bendita vontade. Esteja, Senhor, com aqueles que estiverem assistindo o nosso culto, também esteja com o coração destes, abençoando, Senhor, em seus pedidos, em seus agradecimentos. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, abençoe esse culto, que esse culto possa estar sendo, Senhor, agradável a Ti. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Continuemos a louvar ao nosso Deus. Aqueles irmãos que quiserem entregar seus dízimos e suas ofertas, podem estar nesse momento dedicando seus bens ao Senhor. Não tenho outro bem além de Ti. O maior bem que podemos ter é o nosso Senhor Jesus em nossos corações.
Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 16. Na nova tradução linguagem de hoje, 1 Timóteo 4, de 6 a 16. O tema que está na Bíblia, na nova tradução linguagem de hoje, é o bom servo de Cristo Jesus, mas eu gostaria de usar o tema um bom exemplo. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, e especialmente dos que creem. Recomende e ensine essas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como aos que o escutam. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra lida. Ajuda-nos, Senhor, a aplicá-la em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como é importante nós termos bons exemplos para seguir. E Paulo, ele está escrevendo a Timóteo e dizendo para ele: olha, você precisa ser um bom exemplo. Eu, quando sou comparado a alguém que eu acho que foi muito importante na minha vida, irmãos, eu fico muito feliz. Se esses irmãos também sentem isso também. Eu, por exemplo, tive o meu pai, tive a minha mãe, que foram muito importantes no meu ensinamento. Meu pai foi meu pastor, meu mentor, e depois ele foi minha ovelha, então ele foi uma pessoa muito importante para a minha vida espiritual, não é? E minha mãe também, um exemplo de mulher cristã, uma mulher fiel, trabalhadora na obra do Senhor, dedicada, uma pessoa muito humilde e que sempre demonstrou uma fé muito grande, sempre foi um exemplo muito grande para nós. Minha mãe falava pouco, mas era um exemplo de mulher de fé. E eu tive pastores que passaram também pela minha vida, e em uma das vezes que eu estava pregando em uma festa de aniversário, eu estava pregando, no final uma pessoa virou para mim e falou assim: não sei se você conhece o pastor Isaías Moreira de Frias. Eu falei: sim, foi o meu pastor. Ela: eu não sabia. Você está pregando igualzinho a ele. Olha, irmãos, olha, eu fiquei numa felicidade. Eu fiquei, olha, muito feliz. Para mim foi um privilégio muito grande
ser comparado a alguém como o pastor Isaías Moreira de Frias, que foi o meu primeiro pastor na Igreja Batista do Fonseca. E ela falou assim: eu não sabia que você tinha sido, mas quando você pregava parecia ele. Olha só, esse pastor, ele foi pastor da minha infância, da minha adolescência e um pouco da minha juventude. Da minha juventude para lá foi meu pai. Também peguei um finalzinho do pastor René Lota, e eu sofri influência desses homens, mas muito do pastor Isaías e do meu pai. E eu fui comparado a ele. E olha, foi um grande exemplo a ser seguido. E quando eu fui comparado a ele, eu fiquei muito feliz. E olha, isso acontece com todos nós. Sofremos a influência de pessoas que passam pela nossa vida, não é verdade? Colegas nossos, parentes nossos, pessoas que nos pastorearam também. Pastor Aloysio, tem muita gente que tem um irmão em alta conta, porque sofreu uma influência muito grande por causa da pregação e da vida do irmão também. Creio nisso. Eu vi Vitória ali, feliz da vida, né? Dizendo que tinha sido batizado pelo irmão, e outros que estiveram aqui também. E a gente sabe que essa influência foi muito importante na vida dessas pessoas, porque foi uma boa influência. E Paulo, ele estava falando isso a Timóteo, e ele nos dá aqui alguns caminhos, como dá a Timóteo, de como nós sermos um bom exemplo. Ele chega no versículo 6 e diz o seguinte para Timóteo: se der esses conselhos aos irmãos, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Nós temos que nos alimentar das doutrinas, dos ensinos que tem na palavra de Deus, para que nós possamos ser um bom exemplo no ensinar. Porque Timóteo, ele não podia dar um bom exemplo, ele não podia ser um bom servo de Cristo Jesus, como Paulo estava falando para ele ser, se ele não tivesse uma boa doutrina. Então nós somos vistos também por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós aprendemos espiritualmente na palavra de Deus. Qual é a doutrina que nós temos aprendido? Olha, hoje nós temos um caminhão de doutrinas que não fazem parte do compêndio bíblico. Não é verdade, irmãos? Às vezes a gente ouve certas coisas, a gente vê certas coisas acontecendo e a gente desconfia e fala: opa, peraí, isso daí não está na palavra de Deus, isso daí não é um ensino bíblico, isso daí não é uma doutrina bíblica. E nós conseguimos distinguir aquilo que é ensino bíblico e aquilo que não é. Mas por quê? Porque nós precisamos nos dedicar ao ensino, à doutrina que está em sua palavra. E para isso, o que eu preciso fazer? Irmãos, tem se esvaziado muito em todas as igrejas. Algumas igrejas nem tem mais escola bíblica dominical. Muitas igrejas não tem nem o culto da manhã, elas só têm o culto da noite. E aí o que nós nos tornamos? Refém das pessoas que estão em cima do púlpito, ou nós nos tornamos dependentes das pessoas que estão em cima do púlpito ensinando a palavra de Deus, porque nós não estamos mais nos dedicando ao ensino da palavra de Deus. E se vier algum ensino contrário à palavra de Deus, saberemos distinguir? Se for um bom tribuno, se for uma pessoa carismática, talvez faça que nós aceitemos algo que não é bíblico. Isso está acontecendo por demais, irmãos. Muitas pessoas carismáticas, eu vejo até pela postura de alguns ao pregar e ao ensinar. Eu vejo pessoas entrando
nas igrejas dançando, sambando. Não sei se você já viu isso, pastor. Eu já vi isso no YouTube. Uma mensagem do irmão fulano de tal, daqui a pouquinho ele entra sambando. Eu falei, opa, pera, não quero nem ouvir. Para mim já não foi um bom exemplo, porque ele não teve respeito nenhum por esse lugar. Ele chegou de qualquer maneira. Ele chegou totalmente o contrário daquilo que você precisa chegar diante do Senhor, com reverência. Nós aprendemos isso desde pequeno, irmãos. Na época que nós estávamos na Igreja Batista do Fonseca, por exemplo, nós começamos a obedecer uma liturgia do culto de uma maneira assim tão precisa, que na hora do culto tinha alguns asterísticos ali, que era para na hora de levantar, na hora de entrar, na hora de orar, na hora de cantar os louvores, e nós reconhecíamos ali naquela liturgia do culto os asterísticos ali, e a igreja ficava em pé, ou sentava, ou ficava à porta e ninguém entrava. Hoje em dia, né, nós entramos na igreja, nós falamos, conversamos e tal, e às vezes está na hora da oração e a gente não se apercebe disso. São coisas pequenas, mas olha, faz uma diferença muito grande. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós temos que estar com reverência diante de Deus, e também motivados a nos alimentar das doutrinas bíblicas, das doutrinas, ele diz, do verdadeiro ensinamento. Aonde está o verdadeiro ensinamento? Só pode estar dentro da palavra de Deus. Quando alguém vem com ensinamento diferente daquele que está na palavra de Deus, é para destruição, é anátema, é maldição. Você não pode ficar sujeito à maldição. Você não pode se alimentar com os fast foods que existem hoje da palavra de Deus. Não, você tem que se alimentar com um alimento sólido, aquele alimento que vai te trazer saúde espiritual. Então, para ser um bom exemplo, alimenta-te da palavra, do ensinamento da doutrina, daquilo que é verdadeiro, e aquilo que é verdadeiro está na palavra de Deus. Em segundo lugar, um bom exemplo faz exercícios espirituais. Olha o que diz o versículo 7. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. O que são exercícios espirituais, irmãos? Uma pessoa que faz exercício, ela é uma pessoa disciplinada, não é verdade? E a gente tem que aprender a nos disciplinarmos na nossa vida cristã. O que é um exercício espiritual? Um exercício espiritual é uma rotina que você precisa também colocar na sua vida. Você tem que fazer o possível para tirar do seu dia um horário no qual você leia a palavra de Deus e você medite um pouco nela. Você parar para orar em algum momento do seu dia. Por exemplo, Daniel orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia, e ele não abriu mão, mesmo quando houve um edito no qual não poderia se orar a nenhum outro Deus que não fosse aquele instituído pela Babilônia. Ele não abriu mão disso. Logo depois que ele ouviu, né, aquele decreto, ele foi para o seu quarto e, voltando-se para Jerusalém, ele começou a orar e as pessoas viram ele orando. Ele não abriu mão disso. Nós temos que exercitar com a nossa vida espiritual. Nós temos que fazer exercícios espirituais, e esses exercícios espirituais estão na oração, no estudo da palavra de Deus, na meditação dela, no trabalho da obra do Senhor. Nós devemos estar sempre dispostos, nós devemos estar sempre com o desejo de ajudar na obra do Senhor, sempre disponíveis, porque quanto mais estivermos envolvidos
nas coisas de Deus, na obra do Senhor, no crescimento do seu reino, nós vamos desenvolver a nossa fé. E isso se chama exercícios espirituais. Mas agora, quantas pessoas estão fazendo isso nas nossas igrejas? Na nossa igreja, quantas pessoas têm se exercitado dessa forma, se envolvido no trabalho do Senhor? Eu quero participar, eu quero fazer parte da programação. O que eu posso ajudar em uma programação? Eu quero fazer parte de um projeto da igreja que a igreja tem. Eu quero fazer parte do culto, eu quero fazer o possível para ir no culto da praça, eu quero fazer o possível para estar nos cultos de quarta-feira, eu quero me dedicar também a um grupo. Irmãos, o nosso grupo, por exemplo, eu já estou vendo que a gente precisa dividir. Isso vai ser maravilhoso, dividirmos e colocarmos outros irmãos em outras casas, porque vamos ver que aquele grupo daqui a pouquinho vai crescer de novo, vai dividir. Ore pelo seu grupo, ore pelo seu grupo de estudo, ore pela igreja, ore para o crescimento da igreja, ore pelo seu pastor, ore pela sua família. Isso é exercício espiritual. Você vai estar abençoando a sua vida e também abençoando a sua igreja. Mas isso a gente tem que colocar em nosso coração como uma rotina, como um hábito. Isso tem que fazer hábito, tem que ser um hábito da nossa vida. Por exemplo, eu vim agora de uma consulta médica com o meu cardiologista. E ele chegou e falou: você está com um pouquinho de gordura no fígado. Aí eu falei: quem não, né? Quem não está? Duvido alguém levantar a mão e falar assim: não tenho gordura no fígado aqui. Mas se alguém não tiver, glória a Deus, né? Mas aí ele perguntou, a primeira coisa que ele falou: você faz exercício? Nenhum. E para a saúde espiritual, exercícios espirituais são necessários, irmãos. Primeira coisa que ele me perguntou: você faz exercício? Eu não. Você precisa fazer. É o primeiro remédio. É o primeiro remédio para a nossa vida espiritual. E fazendo exercícios espirituais seremos bons exemplos. Bons exemplos. Em terceiro lugar, um bom exemplo. Nós somos um bom exemplo quando? Versículo 12 diz assim: não deixe que ninguém o despreze por ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de, vamos falar juntos? Na maneira de falar. Será que temos sido bons exemplos na nossa maneira de falar? Falar com os irmãos da igreja, falar lá fora, falar no trabalho. Como é que tem sido o nosso falar? Será que dos nossos lábios tem saído bênção mesmo? Ou tem saído maldição? Como é que é a fonte que sai dos nossos lábios? É uma água amarga ou uma água doce? É uma água quente ou uma água fria? Ou é uma morna? O que tem saído dos nossos lábios? A maneira de falar. Irmãos, o crente, ele é bom exemplo e as pessoas percebem que ele é crente na hora que ele abre a sua boca. Amém? A maneira de nós falarmos. Segundo lugar, a maneira de agir. Como nós temos agido? Como é que tem sido a nossa ação nesse mundo? Como é que nós nos comportamos nesse mundo? No amor. O amor aqui, irmãos, é um amor altruísta. O que é um amor altruísta? É aquele que dá sem querer receber nada
em troca. Não é um amor para você dividir o amor, não. Você ama independente se aquela pessoa, ela te ama ou não. A fé, na fé e na pureza. Irmãos, pureza nos dias de hoje é uma característica muito difícil, não é verdade? No mundo tão maldoso, no mundo tão pecaminoso, no mundo onde as pessoas, elas desconfiam de tudo, e é um mundo mesmo que nos faz sermos assim, a palavra de Deus pede a nós pureza. Pureza. Olha, é uma característica muito difícil de se cultivar nesses dias tão difíceis, nesses dias tão maus, onde a sociedade, ela é totalmente impura. E olha, os discípulos enfrentaram isso também, não é verdade? Quando os discípulos estavam lá discutindo, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior? Eu sou o maior, mas eu sou o maior, eu sou o maior. Jesus Cristo, na hora da ceia, chega para eles e fala assim, me dá o pé aqui, eu vou lavar o seu pé. Lava o pé de um, lava o pé de outro. Aí chega Pedro, Senhor, de maneira nenhuma me lava os pés. Pedro, tem que lavar o seu pé. De maneira nenhuma, Senhor, tu lavas os meus pés. Então tu não tens parte comigo. Opa, Senhor, então não lava só os pés, lava a cabeça e o corpo todo. Não, você não precisa, só precisa dos pés. E um significado dos pés, de lavar os pés ali, é uma coisa que está implícita no texto. É que eles já estavam limpos pela palavra. O próprio Jesus Cristo falou, vós já estáis limpos pela palavra. Mas nesse mundo, nós caminharemos sobre a impureza. E elas estarão pegando nos nossos pés, estarão tentando nos influenciar, tentando trazer impureza na nossa vida. A gente precisa se aperceber disso e buscar uma vida de pureza, para sermos bons exemplos na maneira de agir. Em quarto e penúltimo lugar, não se descuide, versículo 14, não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Aí alguém pode pensar que pastor, mas ele está falando de uma unção pastoral. Não, é o cuidado que a gente precisa ter mesmo conosco, que às vezes a gente tem a mania de cuidar da vida dos outros e não da nossa. A verdade é essa. A gente quer cuidar da vida do irmão que está do lado. Olha como é que o irmão está, olha a roupa do irmão, olha o que o irmão fez, viu o que ele falou, viu que ele não trabalha na obra do Senhor, que ele não faz nada na obra do Senhor, quando sabe de alguma coisa, viu o que ele fez. E Paulo está dizendo para Timóteo, cuida, olha o que diz assim, não se descuide do dom que você tem. Tem alguém aqui que não tem o dom? Um dom dado pelo Espírito Santo? Não, já vou logo dizendo isso, que o Espírito Santo dá pelo menos um dom a alguém. E olha, eu acredito que Ele dá muitos outros dons, na verdade. Não há ninguém puro que não tenho dom nenhum. Tem sim, e se você se colocar à disposição, você vai ver que você tem vários dons que Deus te deu. Você vai descobrir e você vai ficar muito feliz em começar a exercê-los, porque o Espírito Santo de Deus vai se alegrar dentro de você. Cuida da sua vida cristã, cuida primeiro de você mesmo. Como é que você vai cuidar dos outros se você não cuida de você? Eu quero cuidar das pessoas, eu quero cuidar da igreja, eu quero cuidar dos meus irmãos, eu quero cuidar dos meus colegas de trabalho,
Irmãos, eu tenho uma responsabilidade muito grande lá no meu trabalho. Eu sou o sacerdote daquele lugar. Eu preciso cuidar daquele lugar. Eu chego aqui, já teve uma vez que eu deixei de orar pelos meus colegas de trabalho, os irmãos já perceberam isso? Todas as vezes eu peço pelos meus colegas de trabalho, seja no culto de terça-feira, seja no culto de quarta-feira, seja em qualquer momento que eu vou fazer o meu pedido individual, eu peço pelos meus colegas de trabalho, porque são minha responsabilidade. Mas para eu cuidar dos meus colegas de trabalho, eu preciso cuidar de mim mesmo. Para eu cuidar da igreja, eu preciso cuidar de mim mesmo. Os irmãos cuidarem do seu esposo, da sua esposa, tem que cuidar um do outro também, de si mesmo, melhor dizendo. Você precisa estar bem espiritualmente para cuidar. E Deus te pôs como responsabilidade o cuidar de outras pessoas. Você é responsável pelas pessoas que estão ao seu lado. Uma das frases mais infelizes da Bíblia é quando Deus, ele pergunta a Caim: Caim, onde está o teu irmão? O que ele responde? Por acaso eu sou o quê? Guardador do meu irmão? Deus, ele deveria ter falado: se eu fosse, sim, você é responsável pelo seu irmão, você precisa cuidar dele. A resposta é essa. Você precisa cuidar de alguém. Se alguém está precisando, cuide de alguém. Mas primeiro cuide de você mesmo, para você ser um bom exemplo. E em quinto lugar, versículo 15, diz assim: pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Progredir, desenvolver na vida espiritual. Olha, tem pessoas que a olhos nus você vê o desenvolvimento espiritual de algumas pessoas. Por quê? Porque elas começaram a se dedicar mais ao Senhor. E elas começam a se desenvolver na obra cristã. E começam a ser muito necessárias dentro da igreja, principalmente. Pessoas que, quando tem alguma coisa, não, peraí, pode contar comigo, e essa pessoa vai estar lá, você pode contar com ela. E olha, isso ajuda muito no ministério da igreja. Pessoas que você pode contar com elas, mas elas progrediram e chegaram a essa condição como? Porque elas queriam mais, elas queriam trabalhar mais, elas queriam se desenvolver. Olha, às vezes a igreja, ela tem a conotação de: olha, eu não pude falar com vocês como adulto, mas como crianças. A Bíblia às vezes fala isso. Pedro, ele fala isso: olha, eu não pude dar alimento mais forte a vocês, mas tive que dar leite, porque vocês ainda são crianças. Por quê? Aquela igreja não desenvolveu para receber um alimento sólido. Paulo, ele chega: olha, não pude escrever a vocês como espirituais, mas como carnais. A igreja de Corinto, a carta aos Coríntios, ele fala: não pude escrever a vocês como espirituais, mas como carnais. Aquela igreja não desenvolveu, continuava ainda vivendo na carne. Irmãos, e quantos são assim dentro de nossa igreja? Não se desenvolvem na vida espiritual, não progridem. E olha, podia haver muito mais pastores, muito mais pessoas indo para os campos, missionários e missionárias dentro de nossas igrejas, se houvesse essa busca para o desenvolvimento espiritual, para o progresso espiritual. Mas as pessoas continuam querendo ser as mesmas, acham que é suficiente estarem vindo ao culto, estarem participando de alguma atividade, mas não se envolvendo. Se envolva, você vai ver que o seu progresso espiritual vai ser muito grande.
e você vai ser um bom exemplo dentro da tua igreja, dentro da tua casa, dentro dos seus familiares, no mundo, na vizinhança. Você vai ser um bom exemplo de um servo de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, para louvarmos ao nosso Deus. Tem um cântico que nós vamos estar cantando que é Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Esse é um salmo, né? Então, que nós possamos estar louvando a Deus com alegria, com intensidade. Nós estamos na casa do Senhor e agora que estamos aqui, vamos colocar diante dele o melhor do nosso louvor e da nossa adoração. É bom saber que Cristo está neste lugar. Antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor veio na frente, eu creio nisso, e Ele já estava nos aguardando aqui para a adoração. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei noite e dia. Os que habitam nessa casa são bem-aventurados, louvo-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar sua tristeza em alegria. Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam esta casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brecha, no mesmo amor, transbordando na glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Amém. Aquele que está feliz porque está na casa do Senhor, né? Diga amém. Amém. E
E tem muita gente triste aí. Aquele que está feliz, diga Amém. ei, que povo desanimado, né? Amém, irmão. Você está na casa do Senhor, você está na presença dEle. É o melhor momento do nosso dia agora. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, cante aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, paga palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, paga palmas. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Alegria. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Pai, muito obrigado, Pai, porque na Tua palavra nós aprendemos como ser exemplos nesse mundo. Pai, que a nossa vida cristã, a nossa vida possa ser uma vida de bons exemplos como servos Teus. E Senhor, nós Te agradecemos muito por nos reservar esse tempo para adoração aqui nesse lugar. Esteja, Senhor, com aqueles que estão assistindo esse culto. Toma seus lares, suas vidas em Tuas mãos e fica conosco, nos levando em paz para os nossos lares. No nome de Jesus, amém.